Notebook Acer Swift 3, esse notebook lindão aqui que é lançamento lá na Europa. Ele vem com o Intel Core i7-11370H ou 11370H. O clock base dele é de 3.3 e vai até 4.8, então ele tem um clock bem elástico ali, tá? Ele vai num clock bem alto mesmo. Tem 4 núcleos e 8 threads. O TDP dele é de 35 watts, então é um notebook que gasta bem pouca energia, tá? Bem pouca mesmo. A bateria dele vai durar bem mais por causa disso. As dimensões dele são 37,7 centímetros de largura e 23,6 centímetros de profundidade. Ele tem 1,59 centímetros de espessura e 1,7 kg. Então ele é bem leve, tá? Bem leve mesmo, bem levinho, bem fácil de transportar. E ele é todo construído em metal, tá? Todo metálico. Então é um notebook premium, digamos assim, né? Um notebook tem uma qualidade superior, não é plástico. A placa de vídeo dele é uma Intel Xe Graphics, tem memória compartilhada, tá? Não é uma placa dedicada para vídeo. O armazenamento dele é um SSD de 1 TB. Ele é PCI Express, né? NVMe geração 4. Então é um SSD muito rápido, tá? Com uma alta capacidade. A memória dele é de 16 GB LPDDR4. Essa memória, ela é soldada, tá? Geralmente quando vem um LPD, pode saber que é soldada, tá? Sempre quando tiver esse LP na frente ali, você sabe que é soldada. Geralmente é assim, tá? Então não é permitido fazer upgrade daquela memória, tá? A tela dele tem 16.1 polegadas, né? 40.9 centímetros. É uma tela bem grande, tá? Bem espaçada mesmo. É um padrão diferente, né? Geralmente é 15.6, alguma coisa assim. Então ela tem um pouquinho mais ali de espaço do que uma tela normal. E as bordas são muito finas. Ele tem 82% de espaço na tela ali. Então essa proporção é bem legal, tá? Porque ele fica bem portátil, né? Do tamanho do notebook de 15 ali, 15 e pouquinho, mas tem mais tela. A tela é Full HD, painel IPS com 300 nits, 100% sRGB. Então para quem é designer, tá perfeito essa tela aqui, tá? Muito boa mesmo. E com a configuração de memória e processador, para um designer, para um fotógrafo ali, olha, muito boa mesmo essa qualidade dessa tela. Além do que é um notebook portátil, né? Então, eu diria que esse notebook aqui é muito bom para quem é fotógrafo, muito bom mesmo, muito recomendado. Portas e conexões. Ele tem uma porta HDMI, duas portas USB 3.2, né? Tipo A, uma porta USB 3.2 geração 2, tipo C, que é o Thunderbolt também, a Thunderbolt e tipo C, ou Type C. No total ele vem com 3 portas USB, tá? Também tem entrada de fone de ouvido e microfone. Ele não tem entrada para cartão de memória, tá? O que é uma pena não ter nesse notebook, realmente é o que faltou ali para ele ficar muito bom. Teclado e touchpad. Ele tem um teclado retroiluminado, tá? Também tem o numpad ali, o teclado numérico. É um teclado padrão, tá? No caso ali, ele é padrão europeu, mas quando vier para o Brasil, vai ser padrão ABNT2, provavelmente, né? Ele também tem um leitor de impressões digitais. E o teclado, ele tem um vazamento, né? Ele tem entradas de ar para resfriar o notebook. Então ele tem um ganho de 10% ali na questão do calor, né? Na questão do resfriamento, digamos assim. Ele vai ficar mais frio 10%. Isso é bem interessante. Conectividade. Ele já é Wi-Fi 6, AX, né? E Bluetooth 5.0. A bateria dele é de íon lítio e dura até 11.5 horas, tá? Ali ele fala 12 horas também, alguma parte fala 12 horas, outras partes falam 11.5, quer dizer que é muita coisa, tá? Por quê? Porque ele é uma máquina que economiza energia, né? Ele tem um TDP mais baixo do processador, ele é um processador mais leve, tá? Que gasta menos energia, né? A fonte dele é de 65 watts, não é uma fonte muito potente, mas como essa máquina usa menos memória, menos energia, né? Ele vai dar conta com certeza. É uma máquina bem interessante essa, né? Bem portátil. O que roda nessa máquina, né? Ela vai rodar o pacote Office completo, tá? Bem tranquilinha, vai rodar o Chrome com várias abas abertas, vai rodar o Netflix também, Photoshop, Lightroom, você pode usar o Photoshop e o Lightroom aberto ao mesmo tempo, tá? Eu sei que muitos fotógrafos fazem isso, deixam aberto ali ao mesmo tempo para fazer o seu trabalho. Também roda o Premiere, tá? Só que na hora de exportar ele vai ser um pouco mais lento porque ele não tem uma placa dedicada para isso, mas vai funcionar normalmente. Só você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Vai rodar o XD também, vai rodar o pacote da Adobe completo, tá? E também o Corel, caso você precise do Corel, vai rodar o Corel também. No caso, essa máquina vai funcionar a maioria dos programas aí. Para arquitetos, para engenheiros, o CAD ali, né? Que caso você queira usar um CAD, ele precisa de placa de vídeo dedicada. Nesse notebook não tem, tá? Quais games que rodam nessa máquina? Vai rodar o Minecraft, o LoL, o Brawlhalla, o Free Fire, The Sims 4, vai rodar o CS ali, mas tudo com bastante cuidado, tá? Não vai rodar nada no talo, vai ser bem basicão mesmo, 30 FPS ali, talvez caia um pouquinho, tá? Não vai rodar uma coisa assim absurda, tá? Não espere muita coisa com relação a games nessa máquina. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Toda semana tem vários vídeos falando sobre tecnologia e notebooks. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.